Bom dia a todos e a todas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Marco Fukuda, da equipe organizadora da 11ª CEMU. Eu e meu colega Hugo Vitor, que está no suporte virtual, a gente queria fazer as boas-vindas a todos e a todas para a nossa oficina de improvisação na educação musical. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado, professor Rodrigo Assad possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Paulista e graduação no curso de licenciatura em Música pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Atualmente, o professor Rodrigo Assad cursa o mestrado na pós-graduação em Música, também da Unesp, e participa também do Grupo de Pesquisa e Educação Musical GPEM. Atua como professor de música no programa Guri Santa Marcelina, nas áreas de iniciação musical infantil e adulto, teoria musical e canto coral. Eu também vou passar a palavra para a professora Concília Latorre, docente do Instituto de Cultura e Arte da UFC, que será a nossa mediadora dessa oficina. Desde já, eu agradeço ao professor Rodrigo e à professora Concília por participarem aqui da oficina e compartilharem seus conhecimentos conosco aqui na 11ª CEMU. Bom dia, boa oficina a todos e a todas. Bom dia, pessoal. Bem na hora toca o telefone. Peraí, deixa eu desligar aqui. Então, é uma alegria imensa estar aqui, né? E, em primeiro lugar, eu queria parabenizar aos alunos e alunas que promoveram essa Semana da Música. Está incrível. Tivemos ontem um dia inteiro de atividades, muito bacana, e continuamos a semana inteira. Então, agradecer, porque eu acho bem importante que os alunos peguem na mão, né, o curso e possam realizar coisas tão interessantes e agora que a gente está nesse meio virtual, a gente está podendo trazer também pessoas de outros estados, né, e ontem até teve pessoas de outros países assistindo a gente, né, então, em primeiro lugar, agradecer a vocês da comissão gestora Belchior e todo mundo que está apoiando todos os alunos que estão fazendo esse apoio, né, dessa semana. E aí eu vou agora falar do Rodrigo, que é meu parceiro, meu amigo, agradecer super dele estar aqui. Ele já é mestre, tá bom? Acho que ele esqueceu de atualizar o Lattes. Ele já é mestre, eu tive o prazer imenso de estar na banca de defesa do mestrado dele, que acho que ele vai contar um pouco para vocês, que é diretamente ligado ao trabalho de improvisação. A gente pertence a um mesmo grupo coordenado pela professora Marisa Fonterrada, que tem a Tami aqui conosco também, que também participa do grupo, né? E a gente tem hoje, então, a possibilidade de ouvir, né, e de experimentar algumas coisas que o Rodrigo vai propor para a gente. De antemão, agradeço, Rodrigo, o convite que nós fizemos a você de estar aqui conosco, porque é super importante essa troca de saberes, né, essa circularidade, né? E acaba de entrar uma pessoa de Portugal, Sérgio Pinhão, que é o nosso educador musical também, que trabalha conosco lá na Universidade Nova de Lisboa. Então, é um prazer você estar aqui, Sérgio, muito obrigada. Então, eu passo a palavra e tudo para o Rodrigo. Estamos aqui só para dar o apoio, Rodrigo, no que você precisar. Muito obrigada. Eu que agradeço, e que apoio luxuoso que eu tenho hoje aqui. Muito obrigado. Quero agradecer imensamente esse convite. Para mim é uma honra imensa participar dessa Semana de Educação Musical. Eu que, na época de minha graduação e na época de GPEM, né, que estamos lá, sempre fui um participante assíduo das organizações de semanas de educação musical lá da Unesp, e eu acho que isso é importantíssimo, o valor de trocas e saberes que a gente tem ali é inestimável, é muito legal, e eu fico muito feliz de estar nessa semana com vocês. Marco, não se preocupe, o erro foi meu, acho que meu Lattes não está atualizado, eu atualizei, mas talvez não tenha mudado. Eu já sou semestre, tive a honra e o prazer de ter a Concília na minha banca. Eu fiz meu mestrado com a professora Marisa Fonterrada, lá pela Unesp também. Minha graduação em licenciatura em música foi por lá. Estava além da Concília, nosso saudoso Fábio Miguel.
E sim, meu trabalho passeia por tudo isso que a gente sabe de improvisação, mas o meu trabalho é um trabalho de práticas criativas, né? E eu acho que é legal a gente começar falando disso, porque a práticas criativas é um guarda-chuva imenso, com muitas possibilidades. A improvisação é uma delas, né? Eu acho que o que eu queria trazer hoje para vocês aqui, através de algumas práticas, tentando adaptar a esse contexto de aula online, que não é fácil, né? A gente sabe que a gente teve que se reinventar como educadoras, como educadores, em alguns aspectos, já são quase 2 anos nisso, e então algumas atividades foram pensadas por presencial, outras eu desenvolvi pensando no contexto online, mas o que eu queria trazer também, além das práticas, é colocar com vocês alguns conceitos, algumas ideias, para que a gente consiga criar junto esse formato de improvisação, essa ideia do que é improvisação na educação musical, porque as práticas criativas, eu acho que elas são isso, elas são as adaptações que a gente consegue fazer nos contextos diversos que a gente dá aula, né? Hoje eu dou aula, o meu aluno mais novo tem 5, e a minha aluna mais experiente tem 84. Então, se eu tivesse um método fechado, provavelmente eu teria problema com algum deles, né? Ou com os de 5 ou com os de 84, acho que a gente não conseguiria aplicar tudo. Então, práticas criativas ela é mais includente nesse sentido, e eu acho que ela abre mais possibilidades de adaptação aos contextos, e a gente sabe que os educadores hoje, cada vez mais, a gente tem contextos diversos. Eu estou trabalhando também com formação de professor, e trabalhando também, que não está aí, com material didático, livros didáticos da rede pública aqui do estado de São Paulo, e também no PNLD desses últimos 2020, 2023 agora, então tenho me inteirado um pouquinho mais nessa questão também da formação docente, né, que é um pouco mais direcionado talvez para o público que está aqui hoje, que tem também formação, que estão nesse curso de licenciatura em música, né, estão fazendo música, estão na universidade. Bom, essa é a minha apresentação. Rodrigo, fala o que é PNLD, explica, por favor. O PNLD é o Plano Nacional de Livro Didático, né? Que tem um Fundo Nacional de Educação. Esse fundo, ele compra esses livros didáticos para distribuir para as redes, né? E aí, algumas editoras produzem material didático, né, para entrar nesse conteúdo de arte, que, segundo a BNCC agora, tem esse desafio, né? Porque o educador, o artista educador, o arte educador, ele tem que ser um super arte educador, porque ele tem que dar todas as linguagens, né? Música, artes plásticas, artes cênicas e dança. E aí, dentro disso, tem esse material didático que as editoras têm feito de forma para tentar auxiliar o professor nessa prática docente dele, né? Então, eu tenho escrito algumas coisas voltadas para a música, mas as linguagens estão todas interligadas, e é um super desafio, tanto para o educador que recebe esse material, e quanto para quem escreve, porque você está escrevendo para o invisível, né? É aquela ideia de que o visível é um adorno do invisível, eu gosto disso, porque você está lá fazendo material imaginando como é aquela turma, imaginando como aquele educador, quais os saberes que aquela turma traz e aquele educador tem. Então, é um desafio enorme, né? Imagina você trabalhar conteúdos de música, artes cênicas, artes plásticas e dança, as 4 linguagens integradas, e você nem sabe qual é a formação desse educador. Então, é um super desafio que eu tenho tido aí há uns 2, 3 anos que eu tenho escrito. Isso, achei que valia a pena falar também para que a gente converse. E obrigado por você ter perguntado, porque acho legal a gente fazer isso, né? Senão eu vou desinvestando, fazendo e falando, fazendo e falando. Eu preciso que vocês me interrompam e falem, e que seja uma troca e uma trilha construída coletivamente mesmo, né? Rô, então você libera para a gente levantar a mão e fazer comentários no meio da tua fala? A Pode hora ser? que vocês quiserem, Legal. a hora que quiserem, por favor. Bacana, então. Aí, pessoal, quem quiser fazer, quem puder e quiser fazer, só Isso. dizer também, Rodrigo, que nós temos também nossos colegas aqui, professores da UFC, professor Jaderson, professor Erwin, pelo menos é o que eu estou vendo aqui na minha tela, não sei se tem mais um professor.
Então, bacana a presença também dos nossos professores aqui do curso, tá bom? Legal, obrigado. A gente está com um pouco mais de 30 pessoas aqui. Uma primeira atividade que eu pensei em fazer com vocês aqui, ela tem duas partes, né? E aí eu queria começar com a parte prática aqui. Primeiro eu queria só ouvir de vocês, assim, aquela ideia de check-in, vocês darem um check-in para mim, assim, dizendo uma palavra, um sentimento, alguma coisa que vocês estão chegando hoje aqui. Obviamente que não precisa ser só coisas lindas, maravilhosas no mundo colorido, podem ser sentimentos reais, algumas coisas que vocês têm sentido, que vocês têm, como vocês chegam a esse encontro aqui. Uma palavra só, e pode abrir no microfone e vai falando. Pode falar o nome e a palavra, para mim, já seria legal, se vocês puderem fazer isso. Então, Concília, é um prazer, reforçando a improvisação e a criação na formação do artista docente. Um prazer estar aqui. Eu sou Marco. Eu queria dizer, professores e colegas, que é um desafio, palavra do momento. Eu sou a Alessandra. Eu quero dizer que, completando o desafio, não é bem completando, né? Eu vou colocar a palavra frustração, porque aqui em Goiânia, a cidade onde eu moro, a gente tinha as artes separadas, né? A gente tinha conquistado isso. Já havíamos tido até concurso específico para as artes. Mas aí a BNCC veio e deu o golpe final, né? O golpe que eles precisavam. Oi, eu sou Jaderson, palavra ansioso. Oi, eu sou a Tâmia e eu estou curiosa. Ana Célia, se você está falando, nós não estamos te ouvindo, o teu microfone está desligado. Ouvindo agora? Sim, Desculpa, estamos. é porque o professor Rodrigo, prazer revê-lo. É que nesse momento eu estou fazendo um procedimento no dentista, então eu não vou poder falar agora. Mas só para dar um alô, que eu vi você dizendo, abra a câmera, fala, eu disse, estou aqui. Mas eu estou aqui ouvindo, tá? Eu não ia perder sua aula de jeito nenhum. Obrigada, Nossa, gente, agradeço. mas eu estou aqui, estou ouvindo aqui com Agradeço. fone, tá? No dentista, eu espero que a palavra não seja doloroso. Não, está tudo tranquilo. Vamos improvisar com o barulho do dentista, Rô? Vamos? Improvisar o barulho. Vai improvisar Ótimo. o barulho do dentista fazer música, né? Tadinho. Pronto, vamos. Pronto. Quem mais? Daqui, Sérgio. Alô, Lisboa. É um tchim-tchim à criatividade. Meu nome é Amanda e eu estou na expectativa. Viu o recado do Erwin, Rô? Eu vi, já Tá. coloquei. Pode ser até para agilizar aqui, se quiserem colocando no chat, aí eu vou transcrevendo as palavras aqui para a nossa atividade. Tá bom? Olha só, vamos fazer um jogo simples aqui. A gente vai contar até 7. Só até 7, tá bom? Não tem uma ordem, né? Uma pessoa fala um número por vez. E assim que a única regra é que se alguém falar um número junto com outra pessoa, a gente tem que voltar para o número 1 de novo.
a gente tem que chegar até o 7. Então, se alguém falar junto, por exemplo, 2, 2, falou duas pessoas falaram ao mesmo tempo, a gente volta para o 1. Deu para entender? Qualquer pessoa pode começar do 1, certo? Então, para isso, eu preciso que todo mundo abra os microfones, se possível, e aí a gente faz essa atividade. Deu para entender a instrução? Sim? Boa. Então, eu começo aqui. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 2. 1. Ó, escutou? Só um minutinho, pausa. Escutou? Alguém escutou já 2 pessoas falando ao mesmo tempo, já invalidou, tem que voltar para 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. Esse 3. delay atrapalha. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Uou! Bravo, bravíssimo. Olha só, eu estava pensando até umas 11 nessa atividade. Tô Não, e brincando. assim, essa coisa de fazer com o delay, com a câmera fechada, tem que ser uma escuta absurda, né? Tem que Isso ser é uma legal. escuta absurda. E essa é uma atividade que eu gosto muito de fazer no presencial, no início. Então, pega aqueles grupos onde tem timidez, as pessoas não se olham, então você precisa necessariamente se olhar, a gente forma uma roda, você tem que estar presente e olhar ao redor, porque senão você não consegue. E aqui também dá para entrar atividade, você pode adaptar aqui, por exemplo, a gente pode fazer com o nome das notas musicais, né? E aí, para trabalhar com os pequenos, para a questão desse jogo de notas musicais, dá para fazer com notas musicais. Já fiz também com outras questões, tipo, você pode, nas aulas de teoria, como eu dou aula de teoria lá no Guri também, e aí a gente trabalha alguns elementos de leitura convencional e tudo mais, então a gente trabalha, por exemplo, figuras rítmicas, desde a de maior valor, semibreve, vai diminuindo até chegar a semifusa. Então, dá para a gente adaptar em vários contextos. Gente, desculpa, professor. Vamos fechar o áudio para a gente ouvir melhor o professor Rodrigo, pessoal, por favor. É especificamente a Mara Raquel. Ah, certo. Obrigado, Mara. Desculpa, professor. Pode continuar. Beleza. Ó, já que a gente já deu uma acordadinha aí, vamos tentar fazer esse aqui, ó. Esse exercício aqui é um bem simples. Uma mão faz isso aqui e o outro faz isso aqui, ó. É uma seta e um V. Certo? A seta está apontando para mim aqui os dedos e o V está apontando para a câmera os dedos, certo? Essa é a posição. Bora fazer? Deixa eu ver os dedos de vocês aí. Legal. Quando eu disser, eu vou contar até 3, quando falar já, você inverte, tá bom? 1, 2, 3 e já, inverteu. Opa. Aí. E mudou. Mais uma vez mudou. Boa. Vou contar até 10, cada número é uma mudança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7. Já travou? 6, mais devagar. 5, 4, 3, 2, 1. Boa. Acordou um pouquinho? Ó,
Vou fazer um outro aqui, deixa eu pôr um pouquinho para trás minha cadeira aqui, deixa eu ver se está certo. Aqui. Vou bater na minha mão aqui, vamos bater, pode ser na cadeira, pode ser na perna, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho mais para trás. Aí. Aqui. Até 7, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bora fazer? 6, 7. 6, 7. 8, 3, 4. Esse é o nosso 1, tá bom? Essa é a nossa figura 1. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Vou mudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Lembra do 1? Não. Boa. 6, 7. Lembra do 2? Boa. Vou fazer o 3. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o 2? E 1? Boa. E o 3? Bora fazer mais um? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. E o 2? E o 1? O 3? E o 4? Aí. 1. E foi, beleza. Esquentou um pouquinho? Rô, repete o 4 aqui, que tem um delay danado. Quando eu olhava teu braço, já estava no outro lugar. Repete só um pouquinho mais devagar o 4. 1, 2... Ah, o 1 é na palma, não, então. Desculpa, não, aqui, ó. 1 é embaixo. 1, 2, ah, tá, 3 e 4. depois. Ah, tá, então tem essa volta, porque como é rápido, né? Tá, entendi, legal, massa. Boa. Deu certo? Deu para esquentar? Boa. Essa é brincadeira de pulsação, ritmo e movimento. Eu fiz umas oficinas com o Doug Goodkin, né? O famoso Doug, trabalha com Orff, né? E algumas atividades que ele fez. Uma outra também é bem legal para o contexto dessas brincadeiras de jogo de nomes. É a última, tá? Aí a gente já parte. Vou fazer essa aqui uma vez só para passar para vocês essa proposta aqui. São 4 frases, tá? As 4 frases começam com as 2 mãos nas pernas e terminam com palma. O que vai alternar nas 4 frases são os estalos que a gente vai fazer. Então, a primeira frase é 2 mãos na perna, uma mão estala e palma. A segunda frase, as 2 mãos nas pernas, a outra mão agora estala e palma. A terceira frase, as 2 nas pernas,
uma estala, a outra estala e palma, e a última, as duas nas pernas, as duas estalam e palma, certo? As duas começam nas pernas, terminam na palma, uma primeira, uma estala, a segunda a outra, a terceira alterna e a quarta junto. Assim, vamos tentar fazer isso juntos, né? Juntos, separados pelo delay e sem pulso, cada um faz no seu. Vai ficar assim. Alterna. As duas. De novo. Alterna. Boa. Simples, né? Isso é legal para a gente fazer, geralmente eu faço com jogo de nome para começar na roda, e aí dá para a gente dividir o nome em duas sílabas. Por exemplo, Rodrigo. Então ficaria assim, fazendo e falando o nome. Meu nome é Ro. Meu nome é Drigo. Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Rodrigo. Certo? Alguém quer tentar aí fazer o próprio nome? Não? Vou arriscar aqui. Bom. Com delay e tudo, tá? Delícia. Vamos lá. Meu nome é Com. Meu nome é Cília. Meu nome é Concília. Meu nome é Concília. A gente pode falar que as travadinhas foi porque a internet oscilou, mas tá tudo bem. A gente manda essa. Não, foi a internet. Ótimo. Boa. Alguém mais? Isso é muito legal porque é uma maneira também de conhecer, falar os nomes, e no começo, geralmente, as crianças, elas ficam, ai, é impossível, as pessoas falam, não, muito difícil, né? Aí depois, se tiver uma turma de 15, por exemplo, você já está lá na metade e já está falando assim, o nome é... né? E aí vira um ostinato, que esse ostinato depois pode ser usado em várias brincadeiras de improvisação, alguns jogos, né? Principalmente quando a gente busca quebrar isso, né? Você começa fazendo um ostinato, e aí agora, dentro desse ostinato, vamos criar uma coisa fora disso, né? Tirar desse ostinato aquelas brincadeiras dos jogos do Kohlreuter, né? O Fantasia, né? Solo Fantasia, aquela do livro que eu vou falar aqui daqui a pouco, desse livro para vocês, né? Kohlreuter Educador, e tem vários deles que trabalham com o ostinato, né? Que trabalham a questão dessa medida métrica mais precisa, né? E... Fala um pouquinho o que é ostinato, amor. A gente tem várias pessoas aqui, né? Então, só ostinato, uma célula rítmica. É uma célula que se repete, é como se fosse um looping, né? Uhum. Você tem uma célula curta e ela se repete, uma célula rítmica que ela vai se repetindo, né? Como essa aqui, né? Ele é até um pouco longo para pensar que é um ostinato, isso aqui podia já ser até um motivo rítmico, alguma coisa assim, mas sem tentar entrar muito nessas conceitualizações, a ideia do ostinato é um loop, ele sempre fica se repetindo, né? E ele volta sempre do início, e essa brincadeira do solo fantasia é exatamente isso, todo grupo faz o mesmo ostinato, e de repente alguém dentro do grupo sai desse ostinato. E aí quando você está nesse contexto do ostinato, que é uma coisa bem marcada, a partir do momento que você vê alguém mudando, você fala, ai meu Deus, o que está acontecendo? Ele está errado. Aí tá aquela questão assim, então você fica... aí essa pessoa improvisa, ela cria várias sonoridades, e aí o grupo só volta a tocar, depois que essa pessoa voltar a fazer o ostinato, né? E aí, auditivamente, você identifica que ele voltou para o ostinato, aí vocês voltam a fazer. Isso dá para fazer com palmas, com corpo, com instrumentos, com voz, com uma infinidade, com sapatos e qualquer objeto que possam emitir sons, e a gente pode criar de diversas formas. E aí, a minha pergunta, depois dessas atividades iniciais, aqui só para a gente quebrar um pouco o gelo, o que isso tem a ver com improvisação? Eu acho que
A pergunta é essa, para o nosso ponto de partida. E aí é aquele momento que aí vocês podem falar, se vocês quiserem, puderem, né? O que isso tem a ver com improvisação? A oficina é de improvisação na educação musical. Então, lá vou eu de novo, né? Eu posso fazer outra pergunta, de repente, para tentar... Isso. Vou tentar mudar o enfoque e perguntar qual que é a importância da improvisação na educação musical? Ela é importante, não é importante? Porque vocês estão aqui, vieram numa oficina chamada Improvisação na Educação Musical. E aí eu trago essa pergunta para a gente pensar e responder junto. Qual que é a importância da improvisação dentro desse processo de ensino e aprendizagem musical? Tem, não tem importância? É só mais um? Vou falar por último que meu sobrenome é La Torre Improvisação. Tá eu sei. Então, vou falar por último. Eu penso que na educação... Bom, boa tarde, bom dia ainda, né, a todos. Meu nome é Francisca, eu sou professora da Rede Municipal de Educação de São Paulo, da rede pública, e trabalho com crianças de 4 a 5 anos, né, então é EMEI ainda. E aí essa questão da improvisação é muito importante nas múltiplas linguagens em especial, porque ainda são as crianças... elas têm uma aceitação, né, muito espontânea de tudo que se é oferecido, em especial quando se trata de corpo, né, de música, de ritmo. E, assim, eu tenho uma certa experiência em teatro, que eu gosto muito até, mas em música, em instrumentos musicais, eu não toco nada. Mas aí eu descobri que na educação infantil é muito importante você achar que não toca nada, porque você está igual às crianças. E aí você vê que você pega um pandeiro ou qualquer outra coisa, e eles acham que você super toca demais. E com isso eu fui perdendo o medo de brincar com instrumento musical. Então, hoje em dia, eu pego o teclado aqui na escola, finjo que toco, e aí vem umas crianças que eu percebo que elas sim, elas têm já algumas já têm essa questão do ritmo, essa questão da batida, que já vai por um viés. Eu falo, olha assim, ele sim tem, e eu fico olhando. E aí eles olham para mim e falam que eu sei muito, que eu toco muito, e é muito engraçado isso, né? Então, essa questão de se permitir ao improviso, né, entre aspas, é essa questão de não ter medo mesmo, porque as crianças não têm nenhum medo. Nós, adultos, que às vezes colocamos essas travas e queremos tocar certo, né? Assim, olha, isso não é a nota do ré, enfim. E aí eu confesso que me fez perder muito medo. Então, hoje eu pego chocalho, eu pego pandeiro, eu pego teclado e arrisco e deixo eles brincarem. É muito interessante o resultado. Então, para mim, a importância é isso na educação infantil em relação à música, aos sons, ao movimento. Obrigada. Muito legal, Francisca. Obrigado pela sua colaboração, seu depoimento. Muito bonito, muito legal. E me faz lembrar as ideias de que a improvisação, baseada assim, nessa questão que caracterizada como criativos e tudo mais, nesse contexto, elas não são competitivas, né? Elas são baseadas na igualdade. Então, você não tem essa ideia de que você toca melhor do que eles, ou eles não sabem tocar, porque isso cria um sentimento de confiança, né? Confiança em você, no outro, confiança em si, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver, sim, com a improvisação. Eu acho que está muito legal. Obrigado. A gente abriu aqui uma lista de mãozinhas levantadas, e aí a Tâmia está aqui, por favor, Tâmia. Olá, bom dia, Rodrigo. Seguinte, bom, acho que para falar um pouco das duas questões que você levantou, né, pensando nessas atividades que você trouxe para iniciar a oficina, eu acho que elas nos tornam disponíveis, né, para o trabalho, elas vão aguçando a nossa sensibilidade, a nossa conexão, e aí eu queria fazer sublinhar
eu acho essa qualidade das atividades de improvisação, que é criar essa conexão mais profunda no grupo, né? Eu acho que a improvisação ela nos coloca numa outra qualidade de conexão com o grupo. É isso. Perfeito, Tânia, obrigado. É isso mesmo. A gente chama de estado de presença, né? A gente pode fazer várias coisas sem estar muito presente, né? Às vezes você está lá, mas não está, né? Agora, a improvisação é uma das poucas coisas que eu conheço que não dá para você fazer sem estar presente, né? Sem estar completamente nesse estado de presença, com essas conexões formadas, porque precisa dessa interação, porque senão fica uma coisa desconexa, e aí vai beirar aquele valetudismo que o Kohreuter sempre fala, e a gente daqui a pouco vai falar sobre isso também. Mas obrigado, é isso, né? Elvis não é Marco, né? Eu estou usando o e-mail do nosso curso, o professor Elvis Matos era o nosso coordenador quando Marco, eu vou só ler os comentários, viu, professor? Legal, no obrigado. chat, que algumas pessoas não estão vendo. A Ana Catarina colocou que percebi que preciso treinar minha coordenação motora urgente naquela outra atividade das palmas, né? O Williams colocou, a minha palavra é desafio. Trabalhar com cultura no Brasil é um grande desafio. A Mara Raquel colocou que o aluno para o aluno expor sua criatividade, né, na questão da improvisação. E o Daniel Souza estimular a criatividade e pensar fora da caixa. Eu volto para vocês depois de ler os comentários dos colegas. Obrigado. Boa, obrigado, Elvis. Oi, Com. Então, eu acho que a criatividade e a improvisação, ela, trazendo esse estado de presença, ela dá voz, né, à criança de 6 meses a 90 anos, né? Que ela estando... O que é dar voz? Quando ela está presente, né, fazendo alguma ação que seja trazendo a sua ideia daquela organização que está proposta, né, e propondo uma mudança, por exemplo, né, trazendo outros elementos, como essa que você estava falando, cria uma célula e você cria alguma coisa em cima. Nesse momento que você dá a voz, né, para o estudante, né, e nessa troca, se consolida, né? Se consolida aquele conceito que você está trabalhando, né? Eu acho que a improvisação e a criação ela é fundamental porque a criança já improvisa quando nasce, né? Já é aquele ser musical que já está improvisando, né? E no estar, né? O que a Francisca falou bacana, né? Por exemplo, a criança de 4, 5 anos que tem essa relação que a gente chama, que a Teca brinca muito, né? Eu já sei tocar um instrumento. Aí a criança pega e faz o som dela na organização dela musical, e é a música da criança. Então, não perder, né, mesmo quando adulto, quando professor, quando músico, não perder essa relação de ludicidade, da exploração e da experimentação, quando traz você na cena, né? Seja ela qual for a sua cena, você sozinho na sua casa. Então, para mim, ela é fundamental. Mesmo quando eu estou estudando um repertório que não é tanto uma obra aberta, né, como a gente fala, né, um repertório um pouco mais fechado, no sentido de que eu não posso mudar a tonalidade, que eu não posso, né, mudar isso ou aquilo, mas o estar presente nesse repertório me faz, em alguns momentos, brincar com esse repertório para voltar, né, brincar abertamente nesse repertório para voltar. Estou falando um monte de coisa junto, mas é um pouco por aí. A gente conversa quase toda semana, né, Rô, sobre isso, então é por aí. Muito bom, obrigado, Com. É isso. Eu acho que você está falando muita coisa, mas elas têm muito foco na questão da prática, né? Eu acho que é isso, porque a improvisação ela faz entender a música como um processo que combina a prática com essas tomadas de decisão, com essa exploração de propostas individuais e coletivas, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder, e na criança, como
a Francisca está falando, e a Teca naqueles relatos dela. Para quem não sabe dessa história, essa virou já até uma lenda, que eu já escutei tantas pessoas falando disso, da ideia que a Teca estava na oficina dela, e aí tinha uma criança sentada ao piano, aí ele chama a mãe e fala assim, mãe, vem tocar, e a mãe fala assim, eu não sei tocar. Aí a criança fala assim, é só apertar que sai som, ó. Aqui, ó, é fácil tocar. Né? Então, é isso, né? Essa prática, que ela está ali, né? Ela é o início, né? O som está ali, a gente praticar e fazer, né? Aí a gente vai criando um monte de travas em relação a isso, e uma das travas que se cria em relação à improvisação, especificamente falando agora da improvisação, é porque a gente acha que para a gente improvisar, a gente precisa conhecer muito bem toda aquela linguagem musical para que a gente consiga improvisar. E aí essa prática tão elementar que está ali dentro da gente desde as crianças pequenas, né, ela vai se perder dentro desse processo e aí ela vai ficando por último. E só aqueles bravos que conseguem chegar até o final dos 8, 10 anos de estudo, conhecem muito bem aquela linguagem, estão inseridos dentro de um idioma, conseguem improvisar e é aquela coisa linda, fala, nossa, como esse cara improvisa bem, né? Mas isso está lá naquela criança de 5 anos, né? E aonde se perdeu isso, né? Qual foi a ruptura que teve nesse caminho? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. E essa é a prática, né? E obviamente que a improvisação ela pode ainda ser pensada como uma forma de compor, né? Você falou ali da ideia de eu posso estudar o meu instrumento, não é uma peça que não seja aberta, mas se você tem a ideia da improvisação ali pensada como uma forma de compor, você consegue entender até bem melhor as obras compostas por outras pessoas, né? Se você conseguir entender essa prática ali, eu acho que é uma coisa bem, bem legal, porque é uma forma de criação também, né? Para quebrar mais uma vez mais um estigma daquela coisa da criação, né? Assim como a improvisação é sempre pensada aos gênios superdotados. Criar música só é possível para quem é detentor de um dom divino. Eu não posso me comparar a esses seres extraterrenos que compõem música. Eu não posso compor, eu não posso criar, né? E aí tem uma lacuna muito grande que, desde as crianças até o que a gente vai entender depois, para frente, que a gente vai ficar, putz, perdi isso, né? Como resgatar isso? Eu acho que a importância da improvisação está aí. Desde o início do processo de ensino e aprendizagem, ela tem que estar presente para tentar não só resgatar isso, mas como não perder isso, né? Seja natural essa passagem desde o início dessa musicalização, dessa ideia de educação musical, para chegar, para desenvolver tantos trabalhos para frente. E os trabalhos que vão ser desenvolvidos para frente, eles não necessariamente estão negando esse ensino convencional. E eu acho que isso que eu queria também conversar, para que esse tipo de atividade? Poxa, mas a gente está falando só de uma coisa de pulsação, uma coisa fechada, parece que, né, espontâneo. Mas aí vocês falaram da questão de coordenação motora e tudo mais. A gente pode trabalhar com essas atividades, trabalhar assuntos diversos, né? Desde uma coisa mais aberta, como umas criações um pouco mais abertas, até uma coisa um pouco mais fechada, como, por exemplo, eu falei, eu dei o exemplo de ensino de leitura convencional, né? Porque é importante a gente entender que práticas criativas não excluem o ensino e os conteúdos mais convencionais para o ensino da música. Eles estão lá. A gente não está negando isso. Eu não estou negando. Parece... Tem uma professora lá na Unesp, ela falou assim, parece que, às vezes, parece um crime ensinar partitura. Né? Ler partitura, parece um crime ensinar a ler partitura, porque só pode práticas criativas, você vai ensinar o que é um pentagrama, só não é isso. Acho que ela não tinha, naquele momento, entendido o que são as práticas criativas. Porque a prática criativa não quer dizer exatamente o que você está ensinando, mas como você vai ensinar. Né? Se você está trazendo a ideia de um incentivo à criação, à improvisação, proporcionando aos alunos um aprendizado que é baseado na escuta, né? Eles estão experimentando propostas, né, vivenciando a música, utilizando essa linguagem musical de forma autônoma. Isso não importa se você está ensinando figuras rítmicas ou se você está fazendo uma criação aberta com sonoridades que você acabou de explorar. Né? Eu acho que dá para você agregar várias coisas. A gente não está negando, a gente está acrescentando. Né? Já foram muitos anos de educação musical que nega, né, e que exclui. Chega, né, gente? Oi, Pô, você quer falar? Cadê? Eu ia só reforçar, na verdade, né,
esse pensamento, né, que é um pensamento bastante ultrapassado, né, que a improvisação ela só pode acontecer quando você sabe um monte de coisa de alguma organização musical, né, porque no fundo são organizações, né, então a organização dentro de um sistema tonal, uma organização X, Y, Z, e aí você tem que aprender aquela organização para improvisar. Então, eu acho que isso, na verdade, a gente derrubar isso, né, que a improvisação, ela, desde o começo, ela é esse acesso, né, à sua percepção, né, do como você está percebendo as organizações, as infinitas organizações, seja uma paisagem sonora, seja uma frase melódica modal ou tonal. Então, como você percebe isso e como é que você interage? Então, eu acho que o grande erro, eu estou sendo um pouquinho radical, mas acho que o grande pensamento equivocado é achar que a improvisação, isso a gente trabalha bastante, né, Rô, e com a chefa Alonso, que foi uma das nossas mestras aí de improvisação livre, coloca muito claro, a improvisação no ensino de música, ela parece que ela chega no final, né? Quando a pessoa já está completamente dentro de um pensamento de repetição, simplesmente, né? Sim. E aí, só para te contar, eu acho que eu já te contei isso, você sabe disso, que uma das coisas que a gente conseguiu no curso de licenciatura em música, aqui na UFC, que não tem o exame de aptidão, que eu acho ótimo não ter, é aquela que a criação e improvisação já entra no primeiro semestre. E tem vários alunos aqui que podem dar o depoimento de como é que a gente vai trabalhando com isso, né? É esse acesso. Então, é só para reforçar, Rô, esse pensamento que a improvisação, ela não está num lugar, né, que você chega, ela já é, na verdade. E aí, dependendo da organização que você tá trabalhando, você vai destrinchando, né, as habilidades daquela organização. Por exemplo, você estava trabalhando com pulso regular agora, né? Isso está dentro de uma organização, mas nem toda música trabalha com pulso regular. Então, quando a gente coloca isso, desculpa, Rô, estar falando aí na sua oficina, mas acho que é um pouco mais para acrescentar aí, né? Não, mas você fala e já dá spoiler, porque era tudo que ia ver aí. Desculpa, então eu vou parar de falar. Beijo. Não, mas você é maravilhosa, não posso falar nada. Porque fala é isso, aí, bem isso. A improvisação, na verdade, a gente ia chegar, a ideia era construir para chegar nisso, no sentido de que ela é uma forma de potencializar esse fazer musical e a criação musical. Ela não é só uma chegada, né? A gente não trabalha a improvisação só com uma chegada. Ela é um meio, ela é um processo, né? Ela é uma trilha, né, que a gente vai traçando no decorrer dessa caminhada toda. Mas aí vai entrar um assunto aqui que você está falando da improvisação, e aí eu queria compartilhar assim, trechinhos de vídeo rápido com vocês, para a gente dar uma olhada, para a gente entrar na nossa proposta aqui de atividade, tá bom? Quer ver? Vou compartilhar aqui, eu não estou tão familiarizado assim com o Meet, mas acho que eu vou conseguir aqui. Vou compartilhar uma guia, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Você está no Chrome, Rô? Eu vou compartilhar uma guia, ver se vocês conseguem ver a guia aí. Tá. Você está no Chrome, é só compartilhar pela guia. Tá aí a guia? Não, Rô. Não? Tá entrando, entrou, desculpa. Foi? Foi. Vê se foi o som também, vamos ver aqui. O som, Rô, é legal você desligar quando você for passar, você desliga teu mic, porque senão porque ele dá um eco. Tá. Eu não vou deixar tudo, eu vou deixar só um trechinho, tá bom? Ok. E eu já corto. Llover para salir del agua. Winton Marsalis.
Voltei. Legal. Isso é improvisação? Sim? Não? Talvez? Sim, né? É uma improvisação. Sim. Uma improvisação, super, né? Mais uma. Professor Rodrigo, tem um comentário aqui do Yuri Macedo que soa como uma improvisação. E a professora Concília colocou que é uma improvisação idiomática. Lendo os comentários aqui do chat. Eu tinha compartilhado o outro, não foi? Não entrou, né? Não? Vou tentar de novo, peraí. Rô, qualquer coisa, coloca aqui no chat que eu ajudo você. E essa improvisação? Cadê o pessoal da turma de improvisação, primeiro ano? Com improvisação, sim, Davi, boa. É sim. Ô, Marco, eu estou lendo aqui os comentários, abri aqui também, para ficar mais fácil, tá? Improvisação não idiomática, improvisação livre. Boa, Com? Tudo bem, professor. Beleza. Sim, a improvisação livre, não idiomática. Eu acho que esse termo é legal que a gente entenda nesse sentido de que a gente está falando de dois tipos de improvisação aqui, né? A improvisação do Wynton Marsalis, né, é uma improvisação que está dentro de um idioma, né? O idioma que ele estava improvisando ali é uma salsa, né? Uma música que ele foi lá, improvisou, e dentro daquela improvisação dele, para quem conhece o Wynton Marsalis é um super músico americano, jazzista, trompetista, e aí ele tem, dentro dessa linguagem do jazz, a improvisação ela é bastante usual, né? Mas é uma improvisação dentro dessa linguagem. Obviamente que ele é um músico incrível, então ele improvisa em várias outras linguagens, como a salsa, ele faz improvisações. Já vi vários vídeos deles, para quem não conhece, procure o Wynton Marsalis aí, tem muita coisa legal. E ele está inserido nesse idioma, né? Então, ele segue um monte de regra, né? Tem uma regra das progressões harmônicas, existem umas regras de acordos melódicos e rítmicos que ele segue, né? Vários tipos de regra para soar dentro desse idioma, soar dentro desse território que é a improvisação dentro do idioma, a idiomática. O Cecil Taylor está lá fazendo um outro tipo de improvisação, né? Ali não tem, assim, um idioma. Você não sabe, aquilo lá é o quê? É jazz, é samba, é salsa, né? A gente, obviamente que dentro disso, free jazz, né, essa questão desse nome, foi uma maneira de, talvez, categorizar isso é uma categoria de improvisação livre, né? O que, de certa forma, acaba criando uma nova categoria, né? Então, cria-se um novo território para isso, ou seja, é como se a improvisação livre, em algum momento, vai se tornar idiomática, porque existe um idioma dentro dela, mesmo que o idioma dentro dela seja, não vou tocar nada tonal, nem métrico, não vou usar clichês e tal. Fugir de tudo isso também é uma forma de criar um novo território. Então, isso é
um paradoxo que a gente vive, mas aqui, para esse momento, não vamos entrar nessa questão tão profunda e complexa. Vamos pensar, idiomática é aquela que está dentro do idioma, samba, jazz, choro, salsa, barra. E a improvisação livre, ela não segue isso, né? Eu acho que é muito legal a gente pensar nisso, porque quando a gente está trabalhando na educação musical, aí está lá a Francisca que trouxe aquele exemplo, você vai chegar para as crianças e falar, vamos improvisar, tá aqui, ó, só pode usar uma pentatônica maior, menor, vamos fazer uma progressão 2, 5, 1. Você vai falar, o que você está falando, cara? Não estou entendendo nada. Agora, se você fala assim, vamos usar, né, uma exploração de sons, vamos usar esses sons e vamos criar uma história, e aí você criar vários outros mecanismos que você pode usar, e aí você está trabalhando a improvisação, toda aquela questão de todos aqueles, potencializando todas aquelas questões que a gente falou anteriormente, improvisando, né? Então, isso é a improvisação livre que a gente chama, né? A Chefa Alonso, que comentou, é uma musicista espanhola, né, educadora, e eu fiz um material, depois eu vou compartilhar com o Marco aí com vocês, que é um PDFzinho assim, com tudo que eu estou falando, e com todas essas referências, e com vários vídeos que eu ia colocar, e obviamente não vai dar tempo, tem muito mais slides do que vai dar tempo de a gente falar, mas ali tem bastante referência do que a gente está falando aqui, né, estou me guiando um pouquinho por lá, e acho que é legal conhecer o trabalho da Chefa Alonso, principalmente nas questões que ela envolve a educação musical. Ela foi uma dos referenciais teóricos dessa minha pesquisa de mestrado, né? A Chefa junto com o Kohreuter, obviamente o Schaefer, né? E mais um que foi o Victor Flusser, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco dele. Mas eu queria que você só comentasse um pouquinho, a gente falou quais são as diferenças entre esses dois tipos de improvisação, e qual seria a semelhança que existe entre elas? Está dentro de um sistema tonal, seguindo a ideia de organização melódica, a do Marsalis, sim. Dentro de um idioma, a salsa, que também é chamada de uma obra semi-aberta. E semi-aberta porque ela tem um momento que é destinado a uma improvisação. Mas é semi-aberta porque ali naquele momento, mesmo que seja destinado à improvisação, não tem uma linha melódica definida, né? Você não sabe exatamente o que o músico vai fazer, existem várias questões já pré-definidas, como a progressão harmônica já está definida, o ritmo vai ser sempre aquele, então está muito definido dentro daquele idioma, né? E o que eu queria trazer para vocês nessa ideia é que o som, gente, é importante a gente pensar essa exploração sonora. E eu gosto de pensar isso na ideia de que o som vem antes de qualquer outro conceito de música, de improvisação. A gente tem que pensar o som como um ponto de partida dentro desse processo de ensino e aprendizagem, né? E aí o Schaefer, né, que é um referencial incrível nesse sentido, traz uma definição muito bacana, porque a ideia é que parte do som, né? E aí a gente está falando que esse som ele pode ser de alguma forma organizado. A gente pode organizar ele de diversas formas, mesmo que seja numa improvisação livre, organizado dentro de algumas brincadeiras, alguns jogos de regras que a gente estipulou ali, mas partindo do som, né? E aí, o que vai depender se isso é ou não uma música, né? Pensando já nesse conceito de música, é se essa intenção de que isso seja escutado ou reproduzido como tal, né? Como música. Eu acho que essa definição é muito legal de a gente pensar, porque isso abre muitas possibilidades de caminhos de atuação nesse processo aí de ensino e aprendizagem musical. O som organizado de alguma forma com intenção de ser ouvida, né? Aí eu sempre brinco, qual é a diferença entre, se a gente escutar o vizinho que estava até agora há pouco aqui batendo prego na parede, lá batendo o martelo, ele tinha som, estava super organizado, porque o cara tinha um senso parecia um metrônomo, cara, batendo certinho, e isso é música. Então, a ideia é que isso não é música porque ele não tem intenção de fazer música com isso, ele estava pregando alguma coisa na casa dele. Mas se de repente eu gravo isso, eu chamo ele e falo assim, olha, cara, vem cá, vamos fazer um duo, violão e martelo, e você mantém essa pulsação aí para mim, gravo isso, obviamente que isso vira uma música. Essa é a ideia do conceito de música, ampliando esses conceitos de música, para essa estrutura eu acho bastante interessante. Lembrando que tudo parte do som, né? O som é o nosso ponto de partida. Como, você quer falar?
Eu quero falar, porque esse tempo da pandemia, a gente até pensa mais, né? Até pensa mais. Mas, assim, essa definição, né, do Schaeffer, que é muito legal, e essa relação do som, né, como ruído, tom e mescla, que a gente sabe bastante, mas hoje em dia eu acho que na sua fala fica também um segundo momento, que assim, o exemplo, né, o pedreiro aí, não sei quem é que estava martelando, ele pode não ter intenção de fazer música, mas se o ouvido do Rodrigo e a escuta do Rodrigo está ampliada, que é essa a contribuição que a gente está tentando dar, né, na improvisação, a sua escuta torna aquilo uma possível organização musical. Então, eu fico pensando nisso, que a escuta de quem recebe, se pode até não ter a intenção dele, né? Mas a escuta de quem recebe, que é para isso que a gente trabalha, né, nessa ampliação de escuta, ela pode, então, trazer isso como uma organização sonoro-musical. Fico pensando muito nisso. Agora, então, na pandemia, né, Rô, a gente pensa mais. Muito bom, eu também penso bastante nisso. É que quando eu falei assim, para ele, né, ele estava com intenção de fazer música, para ele não, ele estava com a intenção de pregar alguma coisa lá, ele nem está pensando em música naquele momento. Obviamente que aqui, para mim, a ideia de que eu posso, de repente, falar, olha, vou fazer um duo de violão com martelo, e isso, para mim, já estou criando significados musicais para isso, e significados sonoros que podem contribuir para isso, né? Isso é muito legal, obrigado. Oi, Sérgio, por favor. Sim, eu estava a pensar exatamente o mesmo que a Concília. Se quisermos escutar música, ouvir esses martelos ou o que passar na rua, se quisermos escutar música, será que ela já se torna música porque escutamos de forma atenta, não é? Como se ouvíssemos um CD, não é? Se estivermos a ouvir música e só fazer isso, portanto, a prestar atenção a tudo o que se passa na música, e se tivermos essa mesma atitude com aquilo que se passa à nossa volta, se prestarmos atenção como se fosse um CD, não é? E será que isso torna o ambiente, o ruído, aquilo que se passa à nossa volta, será que torna em música? É uma improvisação livre, não idiomática, ou idiomática do cotidiano? É essa atitude, sim. Eu estava só a sublinhar a ideia da Concília porque concordo muito com isso. Muito legal, Sérgio. Eu também concordo muito com isso. E é o que a Com falou, né? A gente, nesse momento, acaba pensando mais e refletindo mais, e eu acho que esse papel é fundamental nesse processo todo, né? Essa reflexão, né? E eu acho que isso contribui muito para o desenvolvimento da educação musical, enfim, de forma ampla, geral, né? E só desculpa aqui, Marco, você está com a mão levantada aqui. E isso, professor, só para comentar aqui com os colegas, que eu deixei no chat aqui o formulário de presença, tá bom, gente? Para vocês colocarem os dados de vocês para terem direito ao certificado e, por favor, só marquem a opção desta oficina Improvisação na Educação Musical, tá certo? E eu posso ler o comentário do professor Hervé? Eu ia falar dele agora. O professor está dizendo que para ele tudo é improvisação, toda improvisação ela está dentro de um idioma, que foi um pouco o que eu falei, né? Se você acaba, mesmo que seja por uma negação de um idioma, de certa forma você acaba criando um outro idioma, né? Então é um pouco isso que as pesquisas do Rogério Costa lá da USP, né? Que ele traz de improvisação livre, né? Que ele trabalha muito do Deleuze, a questão da territorialização e desterritorialização, né? Que isso é um processo cíclico na música, né? Aí vai sempre o exemplo lá do o Miles Davis, quando começa a sair daquele território de big bands e tudo mais, ele cria um outro território, que é o bebop, e aquilo é outra coisa, e acaba criando um território que existe uma improvisação dentro daquele território com idiomas, e sempre existe esses pontos de fuga para outros lugares, e aí a improvisação livre, a ideia é que ela também criou um ponto de fuga, e é uma improvisação, existe talvez esses territórios, que pode ser, sim, esses sotaques, talvez, a gente chama de clichês, mesmo que esse sotaque seja, eu não quero ter sotaque nenhum, e aí isso cria, de uma forma, um sotaque, né? Então, no meu mestrado, tem uma parte de um capítulo que eu falo, improvisação livre é possível, né? Eu faço essa reflexão para saber, será que isso mesmo é possível
porque é trazer um pouco isso. A gente está criando certos idiomas, né, que de certa forma, cria uma unidade naquele discurso, né? Se você chegar numa roda de improvisação livre, fazendo uma improvisação livre e usando sempre umas pentatônicas, usando alguns clichês de blues, por exemplo, não vai soar característico, vai ficar assim, opa, não vai soar tão dentro daquele contexto, né? Ou seja, criou-se um idioma ali dentro, né? De certa forma, existe um idioma, né? Oi, Com. Então, eu não sei se é um idioma, sabe? Também tenho pensado, porque o território, né, os territórios, você trabalhar com os territórios né, e ir desbravando, né, e trazendo outros territórios, é o que acontece. Eu não sei muito se são novos idiomas, sabe? Eu acho, só se a gente considerar novos idiomas, mistura de idiomas, entende? Para mim, a questão do idioma, né, que a gente tem estudado bastante, juntos até, né, ela faz parte de uma organização XYZ dentro de sistemas, né? Então, por exemplo, o idioma de você improvisar no choro, que a gente nem chama muito de improvisação, a gente chama de variação, né? Ela tem regras, né, rítmicas, melódicas, diferentes da salsa. Então, o idioma, para mim, é isso. Aí, na hora que você falar, mas eu estou trabalhando com ruído, tom e mescla, estou criando um outro idioma, isso eu tenho pensado, será que a gente está criando realmente um outro idioma? Ou a gente está trabalhando em outras organizações, sabe? Isso é uma coisa que também não dá para aprofundar muito aqui, mas a gente continua pensando juntos aí e trazendo essas questões, né? Eu concordo. Eu não acho que isso chega a criar um idioma, mas eu acho que a ideia eu acho que a ideia dele é que está saindo de um território e, de certa forma, acaba criando-se um novo território ali, né? Você tá, mesmo que esse novo território seja uma fuga do outro, né? Negando que vem do outro, né? Eu concordo. Eu acho que tem mais ponderações e reflexões a serem feitas do que constatações do que a gente pode falar sobre isso, sabe? Eu acho que dá para a gente pensar muito nisso. Mas o que eu queria trazer nessa ideia é para a gente separar isso, né? E aqui separando o que é idiomática do que é livre, porque, por exemplo, o Éder agora acabou de fazer uma pergunta, porque para que possamos ter um determinado discurso musical como improvisação, é imprescindível que saibamos o contexto no qual ele está colocado. E aí eu acho que depende do que a gente está falando. Se a gente está falando de uma improvisação idiomática, e eu acho que aí entra essa questão de que seja importante a gente definir bem isso. Se ela está numa improvisação, se ela é uma improvisação idiomática, ela está inserida num idioma, como a gente está dando exemplos de choro, jazz, samba, etc. Sim, né? Você precisa conhecer esses elementos dessa linguagem, porque senão você vai soar estranho, você vai soar alheio a esse idioma, né? Então, aí você acaba criando certos conflitos dentro do idioma ali. Então, eu acho que isso. Agora, se você está falando da improvisação livre, eu acho que aí que está o grande lance da improvisação livre. Ela é muito mais aberta nesse sentido, que é o que a Concília está falando, né? Então, ela não é fechada, ela não criou um novo idioma porque ela não é fechada. Você tem muitas possibilidades de trabalho ali, sempre pensando no som como um ponto de partida, né? Eu acho que isso que é o legal de fazer. O professor está falando que ele tem que ser outras organizações, né? Acho que é isso, né? Um outro jeito de organizar esse material sonoro. Se a gente pensar como som, né? Eu acho que tem muito mais possibilidades de organização desse material sonoro dentro do que a gente chama de improvisação livre do que na improvisação idiomática, né? Que te restringe um pouco mais, né? Acaba te fechando um pouco mais. Dentro disso, gente, eu posso seguir aqui para a gente conseguir fazer uma brincadeira livre ou idiomática, ou como vocês preferirem. Aqui o Jaderson trouxe bastante coisa aqui no chat. Eu vou fazer atividade agora, Jantinson, e aí a gente volta para fazer uma reflexão, e aí a gente pode voltar nesse ponto aí que você está colocando, beleza? Pode ser? Boa. A proposta agora é a seguinte, né? A gente está partindo desse som, né? A ideia é que a gente está conversando aí a respeito dessas duas. Quando eu fiz a provocação de qual é a semelhança que existe entre elas, a ideia é que a gente
imaginasse o som como esse ponto de partida, né? Independentemente do que a gente está chamando de território, organizações, etc., né? Então, a proposta agora é que a gente parta dessa escuta interna e externa, como a Concília falou, brilhantemente o Sérgio complementou, para a gente tentar uma experimentação de sons, né? E essa experimentação pode ser com sonoridades que vocês encontrem nessa escuta interna ou externa, usando qualquer tipo de objeto sonoro, fonte sonora, né? E pensando nas características desse som. E para estimular isso, eu vou trazer algumas sonoridades para que isso tenha um pouquinho de material para essa escuta e para essas experimentações. Que material vai ser esse? O material vão ser as palavras que vocês disseram no início, no check-in, né? Eu perguntei, fiz algumas palavras, e aí, como a gente passou isso, conforme foram aparecendo as falas, eu fui também colocando algumas palavras que eu achei legal das falas que vocês trouxeram, e eu vou colocar essas palavras num programa que vai transformar essas palavras em sons, né? Ele vai transformar isso em sons, eu vou compartilhar isso com vocês, e a ideia é que a gente crie, improvise livremente em cima desses sons, usando o que vocês tiverem aí como experimentação, como voz, como corpo, instrumentos que vocês queiram. E aí, conforme a atividade for desenrolando, eu vou mudando um pouquinho as características desse som, né? Porque aí é para a ideia de que a gente possa trabalhar também essa escuta, não só do outro, de si, do outro, mas também desse material que vai nos dar esse materialzinho que eu vou colocar para vocês, material sonoro, tá bom? Pode ser? Deu para entender? Então, nessa parte, é legal que todos estejam com os microfones abertos, e aí, existe sempre que eu brinco com os alunos, que é a ideia de que o Zoom, o Meet, ele, de certa forma, auxilia nessa, né, nesse resguardo, porque você não sabe exatamente de onde está vindo o som, você fecha a câmera e está fazendo som, você não sabe se é a Alessandra, se é o William, se é o Sérgio, se é o Rodrigo que está fazendo aquele som, que, de certa forma, se perde muito, principalmente espacialidade de som e tudo mais, mas ganha esse anonimato que, às vezes, deixa a gente um pouco constrangido de participar, então a gente perde isso, né? A gente perde essa vergonha, assim, não vou fazer, estou envergonhado. Fique tranquilo, porque é igual a ideia de cantar em coro, né, se você sobe no palco para cantar sozinha, é uma coisa. Se você sobe com mais 40 pessoas te apoiando ali, junto, você está do lado, opa, vamos aí, né? Você se sente mais seguro. Então, aqui é como se fosse um coro, assim, a gente não sabe de onde está vindo o som, então fiquem super à vontade para esse trabalho. Deu para entender? É um coro impreciso e paradoxal, só para lembrar o mestre, né? É impreciso e paradoxal. Exatamente. Porque é o que hoje temos com o delay, graças a Deus, chegamos na música do século XXI, no século XXI, né, gente? Não estamos mais na música do século XIX. Oba, vamos lá. Oba, vamos Mas a nessa. gente tem que fechar a câmera, é isso? Não necessariamente. A ideia, mas vocês têm que abrir os microfones, né? Porque senão seria... Né? Então, eu vou soltar o som, né? Vou compartilhar essa tela e aí eu vou mudando um pouquinho as características, então fiquem atentos a essas respostas do programa e também as respostas dos colegas. De repente você escuta alguma coisa que te ativa essa experimentação. Essa é um processo de retroalimentação, né? Você está propondo, escutando ao mesmo tempo, isso muda, e eu acho que é legal pensar nessa postura na hora dessa improvisação. Bora? Bora. Deixa eu pegar aqui uma guia. O programa chama Type Tone, não sei se vocês já conhecem. Coloca depois no chat para o pessoal, Sim, que é uma coisa sim, bem fácil. Isso está lá no PDF também, que eu vou compartilhar, tá? Tem um link já do site, inclusive. Tá. Vocês conseguem ver aí? Ainda não. Tá entrando, Rô. Eita. Eu não soltei o som ainda, tá? Mas já pode improvisar? Não, eu não vou soltar, vou soltar o som. Tô sacaneando, Rô, tô sacaneando. Mas já pode improvisar, é livre, né? Claro. Então, eu vou soltar o som aqui e vou fechar meu microfone.
Boa! Aê, voltamos. Bravo. Boa. Pelo amor de Deus, Rodrigo, não corta assim, que a gente já estava voando. Aí, Eu estava voando também. Chegamos, caímos no chão, de repente. Voltando. Cortei, né? Mas eu estava esperando aqui, já fazia 6 minutos que o som já tinha parado, né? Cortou não, querido, cortou não. Já fazia 6 minutos que eu tinha tirado o som daquela início, né? Aquele material de proposta. E que legal, obrigado. Delícia mesmo escutar essas sonoridades. É legal participar do grupo que já vem fazendo isso, pelo que a Concília está falando e tudo mais. Mas eu quero ouvir de vocês aí, a respeito da proposta e etc. O que vocês quiserem falar. Rodrigo, bom dia para você. É a Shirley Teotaba, Minas Gerais. Sou professora de arte, sou formada em geografia e sou pedagoga também. Eu queria saber de você, eu perdi o início. Essa oficina que você fez, uma prática aí, teve as palavras. Então, cada um vai emitir o som dessas palavras, eu emito um som de acordo com o que eu tenho aqui em minha casa. Oi, Shirley, bem-vinda, obrigado aí. Na verdade, a gente fez um check-in, eu só perguntei algumas palavras que as pessoas estavam chegando nesse momento na oficina, né? Isso bem no comecinho, foi a primeira parte. Eu anotei essas palavras e joguei essa palavra num programa. Isso foi só uma brincadeira. Uma chamadinha. Uma chamadinha para transformar essa palavra e nesse aplicativo que transforma esses sons
e a ideia era que isso servisse apenas de um estímulo para que a gente começasse a criar, trabalhando o que a gente falou dessa escuta interna, para essa escuta externa, com esses estímulos, tanto do programa quanto os estímulos dos colegas e das colegas aqui, e não tinha uma regra, você pode falar palavras, você pode fazer sons, eu vi gente fazendo vários tipos de sonoridades, a ideia era tinha buscar... instrumento aí também, tinha né? instrumento, O nome aí. tinha instrumento, escuta, né, que a Concília está falando, escuta é o nosso norte, então, você está disponível e está presente nessa escuta, tanto interna quanto externa, né, e experimentar, e fazer essas experimentações, né, isso é uma atividade que eu já fiz algumas vezes, e eu acho que ela só dá esse potencial, né, para a gente começar a fazer essa escuta, mas a partir do começo que eu já percebo que isso já funcionou, eu já tirei o som ali, e esses estímulos foram muito mais que vocês mesmos estavam contribuindo, nessas escutas que vocês estavam fazendo. Então, essa era a proposta. Eu acho que deveria ter mais oficinas e lives no sentido de quê? De prática, igual você está fazendo, somando, tá? Vou participar das outras, hein? Isso que eu Até falar, mandei para uma colega, vou mandar para uma menina que é supervisora também, tá? Eu vi no grupo, que eu estou em alguns grupos fora de Minas Gerais, então procuro participar. Bom dia, obrigado a todos, bom dia a todos aí no grupo. Vou continuar, pode continuar aí, professor. Obrigado, Shirley, bem-vinda, e fica atenta aí às outras oficinas aí da semana, que vai ter bastante a programação, coisa bacana. quando tiver novos, poderia encaminhar, tá? Obrigada, hein? Legal. Professor, tem um comentário do professor Jaderson antes da atividade, e eu vou colocar para a Shirley e para os colegas aqui no chat um sitezinho que a gente tem da CEMU, que tem todos os links, tanto das oficinas, como das palestras e mesas redondas de hoje até sexta-feira, 1º de outubro, tá bom? Vou deixar aqui já no chat para vocês anotarem. Tá, obrigado. Ô, Jaderson, obrigado pelo seu comentário, eu acho que faz muito sentido tudo isso que você falou, vai muito ao encontro do que a gente vem conversando, que a gente acredita nesse sentido de as práticas criativas serem uma maneira, uma proposta que a gente possa trabalhar o ensino de música, e eu acho bacana, obrigado pelo comentário, eu aconselho que todos depois deem uma lida ali, leiam o que o professor está falando aqui, né, eu acho bastante pertinente, interessante a gente, né, trabalhar essa reflexão, que é bastante que o Kohreuter também trazia, né, a ideia do refletir a respeito dele, né, a prática, é muito importante que a gente traga essa reflexão também, né. Dentro do contexto de sala de aula, eu acho interessante que a prática é o início que a gente falou, né, mas em muitos momentos é importante a gente trazer a consciência a partir da reflexão, e as rodas de conversa têm sido ferramentas bastante interessantes nesse sentido, porque desde os pequenos até os mais velhos, depois de você praticar, você sentir, experimentar, é sempre muito legal trazer a reflexão do que foi feito, sabe? Porque isso, para a gente não cair nessa ideia de que pode-se tudo é válido, e então perde um pouco, a gente perde a possibilidade de trazer isso à consciência, né, de alguma forma. Eu acho que as rodas de conversa têm sido bacanas em relação a isso, mas sempre depois das atividades, né. Aqui a gente fez uma coisa faz um pouquinho, reflete, né? Mas nas práticas é sempre legal pensar que essas reflexões são bem-vindas sempre pós o sentir, né? O fazer vem antes de qualquer conceituação teórica, né? Eu acho que é importante falar isso. A gente está chegando no final, né? Nós temos aí, né, é meio-dia ou meio-dia e meia? Meio-dia, né? Vou ler aqui o comentário da Concília, usar a favor das plataformas virtuais para trazer nossas práticas na disciplina de criação, ludicidade e música.
na educação infantil já trabalhamos nessa direção presencial e agora estamos usando as plataformas. Foi o que eu falei, é super difícil você transformar uma atividade que a gente falou nessa questão da presença, né, de tão importante isso, para um contexto desse, né? E as propostas que eu fazia em sala de aula, quando eu comecei a reproduzir aqui, foram fracassos totais, né? Lembrando do Schaefer, que é um professor que sempre traz fracassos nas suas práticas, as minhas não foram diferentes, e eu tive que me reinventar e buscar novas possibilidades, e isso tem sido constante, né? Porque, de certa forma, a gente perde muita coisa, ganha outras, como a Com brincou, a gente entrou finalmente na música do século XXI, né, no delay, dessas sonoridades, tá? Mas perde muito, né? Perde dessas relações interpessoais, da presença, perde da espacialidade do som, que para mim é o que mais me faz falta, porque a gente escuta só aqui, direita e esquerda, então você perde muito dessas características. O delay, de certa forma, algumas coisas ajudam, mas outras atrapalham. Enfim, a gente tem que se readaptar, né? Em um contexto tão difícil como esse, né? Não só, né, político, social, econômico, etc. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento, e como, acho que foi o Elvis, não sei quem fez o comentário no começo, dizendo, é uma luta trabalhar com arte e com educação no Brasil, né? É uma luta, sim, constante, sempre foi, sempre será, e eu acho que isso parte da gente, né? Essa busca de novas potencialidades, novas possibilidades, né? Eu acho que isso é o que fica. A ideia de que a improvisação, ela é um meio, né? Ela é uma trilha, ela não é um trilho, né? O trilho é um método fechado, a gente tem que pensar sempre na ideia da trilha, essa metáfora que eu usei no meu trabalho, eu acho bem legal de fazer, né? É um caminho que se traça ao caminhar, de acordo com as demandas e as características de cada contexto. Esse material, Marco, eu vou mandar para a Concília, depois é um PDF, tem muito mais coisa do que a gente falou, inclusive está falando um pouquinho do Victor Flusser, que eu não deu tempo de falar aqui, que eu acho legal falar dele, que é um educador musical brasileiro, que mora na França há muito tempo, e eu montei um blog do Victor Flusser, um trabalho de uma disciplina que eu fiz com a Marisa lá no mestrado, e nesse blog tem várias informações, tem várias atividades que a gente fez em aula, e é como se fosse um portfólio da matéria, tem o link lá para vocês conhecerem um pouquinho, né? Uma trilha possível é uma trilha do que eu fiz na minha dissertação, né, que trabalhava a abertura dos ouvidos, essa criação e exploração dessas sonoridades, ampliação do conceito de música. Aí a ideia do som que vira imagem é a ideia de fazer propostas baseadas na notação gráfica, e imagem que vira som foi a atividade final das propostas, que era, a partir de uma imagem, fazer uma improvisação livre, a partir de tudo isso que a gente trabalhou. Então, foi uma trilha que, para mim, deu certo, não sei se para vocês pode dar, dependendo do contexto. Isso está no meu mestrado, eu coloquei lá, e do mestrado tem também as atividades que eu fiz, tem um videozinho de 5 minutos, uma compilação de atividades que eu fiz, porque lá eu trabalhei com 3 contextos diferentes, né? Crianças, graduandos lá da Unesp e adultos que nunca estudaram música. E aí as propostas foram as mesmas, o caminho, a trilha foi a mesma, como as práticas criativas podem ser inseridas em diferentes contextos, né? E como você consegue trabalhar praticamente as mesmas atividades, mudando um pouquinho, obviamente, as abordagens pelas características dos contextos, mas o caminho, ou seja, a trilha que a gente traçou, foi bem parecida, foi bem próxima, foi a mesma, na verdade, né? Mas como uma trilha, você acaba tendo certos desvios, mas você sempre mantém ali, diferente de um trilho que te engessa e vai do começo ao fim, não para e vai e volta, né? Essa metáfora. E coloquei umas referências de tudo que a gente falou aqui, coloquei as referências, óbvio, da Schaeffer, do Kollreuter, do Flusser, né? E do Schaeffer, né? E do Schaeffer. Estou falando rápido, porque acho que estamos no nosso tempo estourado, e queria... Professor, oi, pode falar, Marco. Professor, nos autoriza a repassar esse material para os participantes dessa oficina, que a gente vai... Essa é a ideia, exatamente. Porque lá tem desde o que a gente fez, e aí alguns pontos que a gente foi conversando, né? E os referenciais aí, tem uns links de alguns vídeos que a gente viu, outros que não deu tempo, né, de ver, e, enfim, eu fico muito feliz, espero que de alguma forma tenha contribuído, tenha ajudado em
uma coisa aí com vocês. Obrigado. Valeu pelo convite e valeu pela presença de vocês. Ei, Rodrigo, agradecer imensamente e reforçar que seu mestrado foi maravilhoso, né? A gente tem conversado bastante sobre isso, né? E a resposta que você teve, diferente de cada grupo, traz uma unidade da importância das práticas criativas, né? Em todos esses contextos. E foram 3 contextos bem bacanas, porque são os contextos que nós, educadores musicais, vamos estar atuando, né? Que são com as crianças, de todas as idades, né? Que são com músicos que trazem alguma experiência, né? Ou artistas plásticos, né? Acho que tinha né? De um artista plástico, se não me engano. E com pessoas, adultos, sem o que a gente chama de experiência musical, que eu também sou contra esse nome, né? Mas tudo bem. Então, eu acho que as respostas foram incríveis, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, Rodrigo, de você estar aqui com a gente também colocar que a gente está fazendo uma peça do Vitor Flusser, que o GPEM está fazendo uma peça nova agora, que a gente vai estrear, é uma peça que foi pensada presencialmente, mas que a gente está fazendo virtualmente, né? Já faz um ano que a gente está praticamente trabalhando nisso, e o Vitor Flusser trouxe para a gente uma organização de pensamentos, né, Rô, que já estavam esses autores referências, né, que a gente traz, né, que eu trouxe desde o doutorado, você trouxe no seu mestrado também, que a gente vivenciou, né, que é Kohreuter, esses que você falou, a Schaeffer e o Schaeffer, né. Então, agradecer muito e agradecer a importância de você estar conosco e esse trazer outras pessoas, né, também de fora da instituição aqui da UFC, porque eu acredito nessa troca, sabe, essa troca e essa possibilidade virtual é o que a gente está usando a favor para essa troca, né, de poder contribuir e ouvir e se alimentar e se modificar a partir dessa troca. Então, agradeço imensamente a sua disponibilidade de ter aceitado aqui o convite e ter proposto coisas tão bacanas como você trouxe. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada a todos e todas que estão presentes, né? E continuamos a nossa luta pelas práticas criativas. Eu não vou ligar a câmera, que eu estou descabelada. Vamos continuar a nossa luta pelas práticas criativas em todos os currículos, né? Seja de escola livre, escola superior, cursos superiores de música, porque elas são fundamentais aí na nossa formação, né? Obrigada, claro, Rodrigo. Eu que agradeço, mais uma vez, muito, muito obrigado pelo convite, pela presença, tá? E muito, muito feliz. O Vitor Flusser, só falando os parênteses que você falou aí, ele não fala isso. Ele faz uma certa organização muito, muito legal desse material todo que a gente falou, principalmente quando o Schaeffer fala, eu não tenho método, né? O Kohreuter fala, meu método é não ter método, ou o Schaeffer fala, eu tenho um mosaico de ideias jogadas, né? O que o Flusser faz, ele não fala coisa muito diferente desses caras, mas ele consegue organizar muito bacana esse caminho, assim, sabe? E não engessar, não é um método, mas ele organiza de uma forma bem legal. Eu acho que vale muito a pena conhecer o trabalho do Flusser. Tá e na verdade, durante essa disciplina que a gente estava junto, né, a gente ia comentando, falando, gente, ele está organizando, né? A gente falava, isso é o Schaeffer, aí falava, a gente nessa mesma época foi ver o Delalande e falava assim, nossa, o Vitor fala exatamente isso aí, ele organiza. E aí, ele, na verdade, não é que nada novo, mas é um negócio muito legal e organizado, assim, sabe? Dá um caminho bacana, vale a pena conhecer. É só para vocês entenderem que, na verdade, ele faz uma proposta de criação com crianças, né? A disciplina foi em cima disso, foi dessa proposta dele de criação e improvisação. E dentro dessa proposta de criação e improvisação que o Vitor Flusser trouxe, ele organiza todos esses pensamentos e práticas de todos esses educadores musicais, né, Rodrigo, que vieram aí no século XX, assim, né? Isso. Principalmente da segunda metade, Painter, Schaeffer, todos esses que a gente conhece, né? Então, é muito legal de conhecer, assim. Obrigada, Rodrigo. A gente podia fazer essa foto, quem puder abrir a Sim, câmera, também. e também
Abrir o microfone, Gente, se você quer falar alguma coisa, para poder... sim, exatamente. Eu queria agradecer ao professor Rodrigo Assad pela disponibilidade, pela gentileza de colaborar com o evento, compartilhar suas experiências, a professora Concília, que foi a mediadora também. Eu queria fazer um convite para quem está aqui na sala, que logo mais às 14 horas a gente vai ter a mesa redonda Trilhando Novos Caminhos após a graduação, relatos de experiência. Então, a CEMU continua. Agora pela manhã foram as oficinas, de tarde a mesa redonda, 14 horas, e 16 horas temos a palestra Marketing Digital para Professores de Música, a Bárbara Neri. E hoje à noite, às 18 horas, no nosso Instagram, @CAMúsicaUFC, teremos duas lives com apresentações musicais da Tuane Colasso e do professor Diego Paixão. Então, a Tuane, que é cantora, nossa colega de curso, e o professor Diego, do violoncelo. Tá bom? Então, a CEMU continua até sexta-feira, 1º de outubro. Hoje à tarde temos uma mesa redonda, uma palestra, e à noite, às 18 horas, no Instagram, 2 apresentações artísticas. Eu queria agradecer a todos pela presença, por ficarem até agora. Vamos fazer uma foto, né, pessoal? Vamos fazer uma foto e vamos abrir os microfones para a gente saudar com uma improvisação com palmas aqui para o Rodrigo. Quem topa? Vamos lá? Abrimos o microfone. Vamos fazer a foto primeiro, é isso? Isso. Ou a foto batendo palma. Quem se sentir à vontade de abrir a câmera. Nossa, eu tô tão... Obrigada, Rodrigo. Obrigadão. Obrigado, Abraço pessoal. a todos. Até a próxima. Valeu. Se puder abrir a câmera agora, de verdade, não deu para tirar a foto de todo mundo. Tava batendo palma. Sim. Vai lá, Ivna. Por favor. De novo, gente, a câmera, por favor. Quem câmera, puder. por favor, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Dá tempo para a galera abrir, se ajeitar. Abrir um sorrisão. Sorrisão, galera. Foi. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado, beijo. Valeu, obrigado.